O milionário zombou, mas a mendiga que faxinava e dançou tango era uma expert. Aquele salão resplandecente, cheio de brilhos e sussurros venenosos, tinha tudo para ser uma noite perfeita para a elite mais poderosa do país. Lustres que pareciam ter sido roubados do céu, taças de cristal que reluziam sob as luzes e um tapete vermelho que parecia abrir caminho para um desfile de egos e arrogância. No meio de tudo isso, Clarice Fonseca, a faxineira que ninguém notava, limpava cada cantinho com a rapidez de quem quer passar despercebida. Até que o inesperado aconteceu. O bilionário Leandro Sampaio, conhecido não só pela fortuna, mas pela língua afiada e desprezo cruel, estava ali, tomando champanhe e jogando olhares de deboche. Clarice, tentando caprichar para não chamar atenção, tropeçou em um dos degraus de mármore. Um passo em falso, uma taça de cristal voando pelo ar. O silêncio cortou o ambiente como uma navalha. O som da taça se estilhaçando no chão frio reverberou mais alto. Clarice ergueu o queixo. O sorriso de desdém desapareceu, dando lugar a um olhar intenso, decidido. Foi um estalo, um momento onde o mundo pareceu parar. E sem avisar, ela lançou um convite inesperado. Se quiser ver o que essa mendiga sabe fazer de verdade, me acompanhe na dança. Um tango. A surpresa congelou os aplausos e trocas de olhares. Quando a música começara, um tango clássico, cheio daquele ritmo cortante, desesperado, Clarice se transformou. Seus pés, que já foram palco de glórias nos palcos, deslizaram com potência e graça. O corpo dela, antes encolhido, ganhou vida e dominou o salão. Cada passo parecia contar uma história velha de dor e paixão, carregada de perdas silenciosas. O mesmo salão onde riam dela agora estava hipnotizado. Olhares incrédulos, bocas entreabertas, até Leandro estancou o ar que ia soltar. A tensão se dissipava, enquanto o ritmo intenso moldava uma atmosfera nova, quase mágica. Clarice não era mais a faxineira que tropeça. Ela era uma gigã. O coração dele apertava, um nó que ele jamais admitiria. Mas nem tudo estava quieto. No meio da transformação de Clarice e da surpresa de todos, a sombra surge. Lara, a jornalista vingativa que andava por ali, com olhos de furacão. Ela não queria deixar essa história acabar assim. Não com feridas ainda abertas e segredos enterrados à força. Sussurrava nas entrelinhas, prometendo escavar o passado de Clarice. Uma bailarina que abandonou tudo por uma tragédia que ninguém imaginava. E também o obscuro jogo de poder e arrogância no qual Leandro se escondia. Lara viu ali terreno fértil para destruir o que estava a se construir. Clarice sentiu o peso desses fantasmas, mas também viu uma fagulha de esperança no olhar de Leandro, que agora hesitava entre manter o orgulho ou tentar alguma redenção. Enquanto o baile continuava e as luzes diminuíam, uma cena inesperada se desenhava. Leandro, com as mãos trêmulas, segurava um pequeno estojo de veludo. Um pedido inesperado que todos A resposta estava prestes a explodir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio no salão foi quebrado por um sussurro. Mas o que Lara estava preparando? Clarice sentia a energia pulsar ao seu redor. A música carregava o peso da transformação. Então, no meio da dança, algo inesperado aconteceu. Sem mais nem menos, o som de um grito ecoou por todo o ambiente. Tão agudo e desesperado que Ela não pode dançar, não agora. Uma mulher, alta e imponente, atravessou o salão, os saltos ecoando com força no mármore. Era Bianca, a antiga professora de Clarice, a quem ela pensava ter deixado para trás.
A expressão de Bianca era uma mistura de indignação e alívio, como se seu aparecimento fosse um ato de salvação. Você não sabe o que está fazendo. Isso não é para você. Clarice congelou, os pés parando instantaneamente no meio de um giro elegante. Olhos de espanto se voltaram para ela, enquanto a atmosfera mudava de celebração para uma tensão palpável. O sorriso de Leandro desvaneceu, sua expressão agora uma máscara de confusão. Bianca, o que você? A voz de Clarice era um sussurro quebrado, uma sombra do calor que a havia envolvido dançando. A professora não deu espaço para a resposta. Ela já estava adiantando-se, os dedos trêmulos e nervosos, desferindo o golpe que carregava anos de segredos. Você não é ninguém. Você não pertence mais a este mundo. Aquela noite, você esqueceu? Você esqueceu o que aconteceu? A voz de Bianca estourou como um balão, cada palavra uma punhalada. Os convidados cresceu, como se a sala inteira estivesse se sufocando com suas revelações. Clarice afastou-se lentamente, a realidade batendo à sua porta como um soco no estômago. O tango que antes era uma declaração de força, agora se transformava em um eco de sua dor anterior. Leandro piscava, tentando decifrar tudo o que estava acontecendo. O desprezo e a sede de poder que lhe deixava transparecer começaram a se misturar com confusão e algo próximo à empatia. Para! Para! Isso é uma loucura! Ele gritou, mas suas palavras se perderam no furor que ganhava força. Clarice, olhe para mim! Não é o que você pensa. O desespero tomou conta dele, mas Bianca não recuava. Com olhos como chamas, continuou. Ela era a melhor bailarina que eu já ensinei. Até que uma noite um acidente. E tudo acabou. Você se lembra do que aconteceu com os outros? Com seus amigos? Clarice parou, e o choque a atingiu como uma onda. Ela rememorou. A festa, os risos, a dança em que a vida deles mudou para sempre. Uma tragédia acobertada por anos de silêncio. Sussurros estrondosos dançavam em sua mente. Lembranças apagadas que ressurgiram como pipas cortando o céu. A solidariedade que começava a se construir com Leandro despencou, e as faces de todos os presentes se tornaram máscaras de horror. Clarice olhou para ele, seus olhos cheios de dor. Você sabia sobre isso? O que antes era um embrião de esperança agora se tornara um abismo. Um ruído veio do fundo da sala, um grito sufocado. E pela porta, um homem alto entrou, suado, com a cara pálida e uma expressão que ninguém conseguiu decifrar. Ele olhou ao seu redor, e ao se fixar em Clarice, sua voz explodiu. Você precisa saber a verdade. Há algo que eu nunca disse a você. A sala silenciou, e o calor da dança deu lugar a um frio mortal. Olhares se alternavam entre Clarice, Laras e agora esse novo intruso. O peso do que estava prestes a ser revelado poderia desmoronar tudo. Relações, rivalidades, segredos. O chão parecia se mover, e Clarice sentiu a realidade se desintegrar sob seus pés. As luzes pareceram apagar, e um novo ciclo de mistérios nasceu ali, mas agora, com verdades perigosas à espreita. O que ele tinha a dizer poderia mudar tudo. E ninguém sabia o quanto a vida deles a partir daquele momento poderia ser destruída. A respiração coletiva era um eco de suspense, e enquanto todos esperavam pelo próximo passo, um novo capítulo de revelações começava a se desenrolar. O homem alto, pálido e ofegante, se aproximou ainda mais. O salão estava em uma espécie de transe, como se a sala tivesse sido congelada, a tensão pulsando como um fio prestes a se romper, através da neblina das emoções. Híbridos de curiosidade e medo se entrelaçavam no. A voz do homem ecoou, viajando pelo ar pesado como uma tempestade se formando. Todos os olhos estavam nele, mas Clarice sentiu seu coração acelerar, balançando entre o temor e a expectativa. O que poderia ser tão devastador que a verdade precisasse ser comandada com tal urgência? O quê? Clarice disse, a voz quase sumida, sua inquietação se misturando com a perplexidade de todos ali. Era como se o próprio mundo estivesse segurando a respiração.
aguardando a próxima palavra. O homem se adiantou, seus olhos ardentes encarando a sala, secreto e determinado. Eu sou Marcos, um dos sobreviventes da festa, da tragédia. Eu vi tudo, estava lá naquela noite fatídica. E você não tem ideia do que realmente aconteceu. As vozes sussurrantes dos convidados estavam agora em um frenesi de murmúrios e exclamações. Alguns pareciam estar em choque absoluto, enquanto outros buscavam entender o que estava prestes a ser revelado. O clima pesado se tornava mais denso, como se uma tempestade se aproximasse, disposta a desabrochar e arrasá-los. Marcos puxou um pequeno objeto do bolso, um broche, delicado, brilhante. Lembra disso, Clarice? Era seu, não era? Você deixou cair naquela noite. O que você não sabe é que ele estava coberto de sangue, um sangue que não era seu. Havia um silêncio mortal. O broche refletia as luzes do salão, mas para Clarice, a relutância em relembrar provocava um nó em seu estômago. A imagem de seus amigos rindo e dançando antes do desastre ardia em sua memória. Ela balançou a cabeça, tentando se convencer de que nada daquilo era verdade. Você foi a única que escapou, Clarice. Mas o que eu vi naquela noite foi um ataque. E eu me escondi. A voz de Marcos se elevou, a culpa parecendo transpassar cada sílaba. Você não estava sozinha. Todos nós éramos alvos. E eu não consegui ajudar. Clarice sentiu o chão literalmente se abrir sob seus pés, enquanto as revelações não paravam de chover. O que era uma inocente noite de gala, agora se tornava um desfecho de segredos sombrios. Joaquim, Thaís, os amigos dela, o que tinha sido atribuído a um trágico acidente poderia ser um crime. O olhar de Leandro incendiava com uma nova compreensão. Ele começou a ver, a sentir a profundidade da dor que Clarice carregou para não deixar que a verdade a consumisse. Não era apenas uma faxineira com um passado escondido. Havia uma camada de história que unia suas vidas de maneira que ninguém previa. Clarice. Ele hesitou, a tensão entre eles se transformando enquanto novos elos se formavam. Eu não sabia. Me perdoe. Nossos segredos não diminuem o valor do que sabemos agora. Mas antes que qualquer um pudesse processar, uma nova figura apareceu pela entrada. Uma mulher de cabelo escuro e olhos como chamas. Ela olhou para Marcos e então para Clarice. Um sorriso que parecia mais uma máscara do que qualquer outra coisa. Que bela história, não? Mas vocês ainda não sabem quem realmente foi o responsável por tudo isso. O ambiente tornou-se uma tempestade de emoções. Clarice se virou bruscamente para encarar a nova chegada. O que você sabe? Cada palavra saiu como um grito. Os olhares se cruzaram, e a sala inteira se preparou para a revelação que poderia mudar tudo novamente. A verdade estava à espreita, como o único espectador que aguardava pacientemente a hora de se manifestar. E Clarice sentiu que o peso da revelação era mais do que ela poderia suportar. Sim, Clarice, a verdade está prestes a explodir. Prepare-se. Mas antes que pudesse falar mais, o estrondo de um tiro ecoou pela sala, como um relâmpago cortando o céu, interrompendo a coletiva respiração e mudando tudo de uma vez. O que aconteceria agora? A sala estava prestes a se desintegrar em um acaso de revelações e horrores, e uma nova verdade agonizava no horizonte, pronta para desabar sobre eles. O som do tiro ecoou como um rugido em meio ao silêncio sufocante, interrompendo a tensão com a força de um relâmpago. Clarice congelou, seus olhos se deteram no homem com o broche. A sala, antes um espetáculo de emoções e segredos, transformou-se em um cenário de pânico. Gritos se ergueram e as expressões mudaram, misturando choque e medo. Marcos, que havia se apresentado como um sobrevivente, caiu ao chão, a mão pressionando o local onde a bala o atingira. O sangue se espalhava, borrando o mármore imaculado com uma execução cruel da realidade. As taças e copos tilintavam como se soubessem que a ordem daquele mundo estava prestes a se desfazer. Não! Não! O que está acontecendo? Clarice gritou, ainda em estado de choque. O que era uma noite de revelações agora se tornava um quadro de horror.
Ela olhou para Leandro, que se aproximava, o rosto pálido e os olhos arregalados. Ele sabia de tudo, e agora está morto. Bianca, a professora de dança, olhava fixamente para Marcos, atônita, sem saber o que fazer. Ninguém percebeu o quão perto estávamos da verdade, disse ela, a voz falhando. Isso foi planejado, uma manipulação terrível. A mulher de cabelo escuro, com um sorriso ameaçador, entendeu a profundidade do caos e não hesitou em aproveitar. Viram? A verdade sai à força. Cada um de vocês tem um papel neste jogo. E a mesa virou. Ela parecia mais uma marionetista preparando um novo ato. E eu conheço todos os segredos. Mas vocês mal sabem quem sou eu. Quem é você? Clarice puxou com firmeza, tentando para entender as novas camadas de engano. O ambiente estava uma tempestade de dúvidas, e a sala parecia encolher, o ar rarefeito. Meu nome é Roberta, disse ela, o olhar cortante. E eu sou sua irmã. O silêncio foi como um golpe, a revelação batendo como um trovão. Clarice não conseguia processar. O quê? Uma irmã? Uma irmã que nunca soube que existia? Sim, eu sou a razão pela qual você se afastou da dança. Fui eu quem destruiu seu sonho. Clarice olhou para Roberta com uma mistura de choque e raiva. Isso não é possível. Não pode ser verdade. Mas algo dentro dela começou a achar que talvez fosse. A bagunça da sua memória, as nuances das conversas que sua mãe teve, tudo parecia se encaixar de maneira distorcida. Lembre-se da noite da tragédia. Lembre-se das escolhas que fiz. Eu me escondi, me afastei. Roberta prosseguiu, a voz ressoando uma dor profundamente enraizada. E você, Clarice, você teve a oportunidade de brilhar. Mas o que eu fiz? Eu precisava proteger você. Proteger? Você me abandonou. Clarice gritou. Cada palavra carregava um peso que a deixava trêmula. Leandro olhou entre elas, confuso. Ele percebeu que não era apenas um jogo de poder entre ricos e pobres. Era uma luta de laços perdidos e vinganças emaranhadas. Todos esses anos, construiu um muro entre nós. Roberta continuou. E agora, com isso tudo acontecendo, eu só queria que você soubesse a verdade. O olhar de Roberta estava cheio de arrependimento. Mas o clima já não permitia clemência. As revelações não traziam alívio, só tornam o peso das escolhas mais intenso. O salão parecia prestes a desmoronar com a quantidade de segredos que estavam sendo revelados, e a ideia de um assassinato planejado pairava como uma nuvem de fumaça. Clarice olhou para o corpo caído de Marcos, a dor do passado se mesclando com um futuro incerto. Você é responsável pelo que aconteceu com os outros, não é? De uma forma ou de outra. Isso tudo se conecta. Nesse instante, o pânico saltou nas paredes como sombras dançam. As luzes do salão começaram a piscar, e a multidão, presa entre a sensação de horror e condenação, se preparava para enfrentar um novo tipo de tribunal. Clarice sentiu um nó em sua garganta. A urgência de descobrir que verdades viriam a seguir a consumia. Roberta, mesmo sendo revelada, parecia estar associada a algo ainda mais perigoso. A questão que pairava no ar não era só quem era responsável, mas até onde eles iriam para proteger o que restava. Esta história ainda não acabou. Prepare-se, Clarice, Roberta alertou, uma centelha de malícia nos olhos. O que está por vir é muito pior do que você imagina. Enquanto a dança de segredos se tornava cada vez mais emaranhada, a escuridão parecia se aproximar, como se tudo estivesse prestes a desmoronar em um abismo sem fim. O que realmente estava em jogo, e quem poderia sair ileso dessa história repleta de reviravoltas e traições? Clarice sentiu o peso da revelação da irmã, mas naquele momento o eco de um grito dilacerante cortou. Era Thaís, sua amiga de infância, a alegria de onde Clarice havia vindo, mas agora a dor parecia estrangulá-la. Não, não! Thaís gritou, as palavras rupturando seu íntimo.
Isso não pode estar acontecendo. Ela avançou, a fúria nos olhos, como se quisesse desfazer o último ato de brutalidade. O salão se transformou em um caos, algumas pessoas gritando, outras correndo para ver o que estava acontecendo. As sirenes se aproximavam, mas parece que a confusão reinava. Roberta, a irmã revelada, travou os olhos em Thaís. Você não sabe do que está falando, disparou. Essa não é a hora para dramatizar. Dramatizar? Eu estou vendo um homem morrer. Thaís respondeu, a voz quase em desespero. E você sabia de tudo isso? Calha a boca! Roberta gritou, mas a indignação de Thaís era impossível de conter. Você realmente acha que a verdade só vai machucar Clarice? Você tem que parar com isso. E então, em um momento quase surreal, uma explosão de luz cortou o ambiente. Sem aviso, uma série de flashes iluminou o salão como se um relâmpago tivesse atingido a terra. Clarice olhou para cima, para onde um grupo de pessoas estava entrando, vestidas de preto com equipamentos de gravação. A situação, que já era tão volátil, agora tomava um rumo numa direção inesperada. O que estão fazendo aqui? A voz de Leandro saiu como um sussurro, sua expressão se tornando uma máscara de horror. Ele fez um movimento involuntário para se afastar, como se quisesse fugir da cena. Estamos aqui para expor a verdade, gritou um homem da equipe, segurando uma câmera. Temos informações sobre o que realmente aconteceu naquela noite fatídica. E você, Clarice, é a chave para isso. O quê? Cada palavra dela era uma luta. O que mais podia surgir? O que mais poderia ser revelado? Os repórteres começaram a filmar e gravar, capturando cada expressão quebrada, cada ponto de dor. E Roberta, em um ato de desespero, tentou interromper. Vocês não podem fazer isso. Vocês não sabem de nada. Não sabemos? Ou não queríamos saber? Das mentiras? Dos jogos de poder? Pode nos contar, Clarice? O homem da câmera parecia estar esperando ansiosamente como um predador à espreita. Não, isso não é verdade. Clarice balançou a cabeça em desespero. Mas a atenção estava voltada para ela, e o círculo de pessoas em volta se apertava, a curiosidade eclipsando a compaixão. E então, algo drástico aconteceu. Uma figura obscura que ninguém havia notado antes se destacou na periferia da cena. Um homem alto, de terno escuro, surgiu como uma sombra. Ele segurava um laptop, seus olhos como um aço frio. Não deixem que a verdade seja distorcida. Lembrem-se, quem controla a narrativa controla o destino. Clarice paralisou. Você está aqui? O reconhecimento a atingiu com a força de um soco. Era alguém de seu passado, alguém cujo nome ela preferia esquecer. Um membro da máfia, envolvido na tragédia daquela noite. E tudo o que ela tentou esconder estava prestes a ser exposto. Expostas ou manipuladas, a verdade sempre encontra uma saída. O homem sorriu de forma sombria, e enquanto o estalo de uma câmera quebrava o silêncio, os murmúrios na sala se intensificaram. E agora, Clarice, está na hora de você escolher de que lado da verdade você quer estar. O pânico tomou conta de Clarice. O que mais ele tinha sobre ela? Que segredos estavam prestes a vir à tona? Com a sirene da polícia já ecoando e a verdade prestes a se desdobrar, a sala parecia estar em um estado de colapso. Era esse o momento que ela havia temido, e agora estava todo mundo à beira de um abismo. Cada olhar fixo nela, cada coração temendo a resposta, fazia a adrenalina pulsar em seu corpo, enquanto a própria vida dela parecia depender das decisões que tomaria a seguir. Qual seria o caminho que escolheria neste novo e sombrio labirinto? Clarice sentiu o peso da revelação da irmã, mas naquele momento, o eco de um grito de Lucky. Quem fez isso? Uma mulher na multidão com lágrimas escorrendo pelo rosto olhava para Marcos, que ainda estava caído no chão, a vida se esvaindo. Era Thaís, sua amiga de infância, a alegria da onde Clarice havia vindo. Mas agora, a dor parecia estrangulá-la. Não! Thaís gritou, as palavras rupturando seu íntimo. Isso não pode estar acontecendo.
Ela avançou, a fúria nos olhos, como se quisesse desfazer o último ato de brutalidade. O salão se transformou em um caos. Algumas pessoas gritando, outras correndo para ver o que estava acontecendo. As sirenes se aproximavam, mas parece que a confusão reinava. Roberta, a irmã revelada, travou os olhos em Thaís. Você não sabe do que está falando, disparou. Essa não é a hora para dramatizar. Dramatizar? Eu estou vendo um homem morrer. Thaís respondeu, a voz quase em desespero. E você sabia de tudo isso? Cale a boca, Roberta gritou, mas a indignação de Thaís era impossível de conter. Você realmente acha que a verdade só vai machucar Clarice? Você tem que parar com isso. E então, em um momento quase surreal, uma explosão de luz cortou o ambiente. Sem aviso, uma série de flashes iluminou o salão como se um relâmpago tivesse atingido a terra. Clarice olhou para cima, para onde um grupo de pessoas estava entrando, vestidas de preto, com equipamentos de gravação. A situação, que já era tão volátil, agora tomava um rumo numa direção inesperada. O que estão fazendo aqui? A voz de Leandro saiu como um sussurro, sua expressão se tornando uma máscara de horror. Ele fez um movimento involuntário para se afastar, como se quisesse fugir da cena. Estamos aqui para expor a verdade, gritou um homem da equipe, segurando uma câmera. Temos informações sobre o que realmente aconteceu naquela noite fatídica. E você, Clarice, é a chave para isso. O quê? Cada palavra dela era uma luta. O que mais podia surgir? O que mais poderia ser revelado? Os repórteres começaram a filmar e gravar, capturando cada expressão quebrada, cada ponto de dor. E Roberta, em um ato de desespero, tentou interromper. Vocês não podem fazer isso, vocês não sabem de nada. Não sabemos ou não queríamos saber? Das mentiras, dos jogos de poder. Pode nos contar, Clarice? O homem da câmera parecia estar esperando ansiosamente como um predador à espreita. Não, isso não é verdade. Clarice balançou a cabeça em desespero, mas a atenção estava voltada para ela, e o círculo de pessoas em volta se apertava, a curiosidade eclipsando a compaixão. E então, algo drástico aconteceu. Uma figura obscura, que ninguém havia notado antes, se destacou na periferia da cena. Um homem alto, de terno escuro, surgiu como uma sombra. Ele segurava um laptop, seus olhos como um aço frio. Não deixem que a verdade seja distorcida. Lembrem-se, quem controla a narrativa controla o destino. Clarice paralisou. Você tá aqui? O reconhecimento a atingiu com a força de um soco. Era alguém de seu passado, alguém cujo nome ela preferia esquecer. Um membro da máfia, envolvido na tragédia daquela noite. E tudo o que ela tentou esconder estava prestes a ser exposto. Expostas ou manipuladas, a verdade sempre encontra uma saída. O homem sorriu de forma sombria, e enquanto o estalo de uma câmera quebrava o silêncio, os murmúrios na sala se intensificaram. E agora, Clarice, está na hora de você escolher de que lado da verdade você quer estar. O pânico tomou conta de Clarice. O que mais ele tinha sobre ela? Que segredos estavam prestes a vir à tona? Com a sirene da polícia já ecoando e a verdade prestes a se desdobrar, a sala parecia estar em um estado de colapso. Era esse o momento que ela havia temido, e agora estava todo mundo à beira de um abismo. Enquanto a realidade girava em torno dela, o homem do terno escuro abriu o laptop, e a tela iluminou seu rosto com um brilho azul. Quer saber o que realmente aconteceu naquela noite? Vou mostrar a todos vocês. E sem hesitar, ele clicou em um arquivo. A multidão silenciou, a tensão no ar se tornava palpável. Imagens começaram a surgir na tela. Imagens de um evento horrível que Clarice jamais imaginou. Cenas da festa, gente dançando, risadas e então o momento da catástrofe. Mas não era só um acidente, era um ataque. Câmeras escondidas mostravam uma brutalidade que ninguém esperava. Um grupo encapuzado atacando, gritos, confusão. Seu mundo em um flash. Viu, Clarice? Você se lembra agora?
A voz do homem ecoou enquanto Clarice sentia os joelhos fraquejarem. Borbulhas de memórias ocultas começaram a emergir. Ela reconheceu rostos nos vídeos, amigos dela, envolvidos no que parecia ser um acerto de contas. O que está acontecendo? Thaís murmurou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Estava tudo planejado, gritou Roberta, agora a raiva afetando seu tom. Era sobre você, Clarice. Eles vieram atrás de você. O olhar de Roberta se transformou em desespero ao enfrentar a verdade cruel. Clarice olhou para o chão, sua respiração irregular. Não, não pode ser. O peso da revelação a esmagava e a sala parecia girar. Amizades, relações, tudo desmoronando sob a verdade. Que escolha teria agora? E de repente, uma nova bomba explode. Uma mulher entre a multidão se adianta, revelando uma cicatriz no braço e olhos ardentes. É verdade, e eu fui a responsável pela fuga. Eu te protegi, Clarice. A mulher gritou, revelando um segredo que poderia destruir tudo e todos. Mas agora não posso mais ficar escondida. A sala ficou em suspense, com todos encarando Clarice e a mulher misteriosa, questionando seus vínculos por trás de uma tragédia que jamais seriam capazes de esquecer. A tensão no ar era eletrizante. O que mais sairia desse abismo de segredos? E o que realmente significava para Clarice descobrir que sua vida estava cheia de alianças traiçoeiras? A resposta ainda estava por vir. Mas todos sabiam que o chão conhecia muitos mistérios, e o mais obscuro deles poderia estar mais perto do que imaginavam. Clarice olhou para a mulher misteriosa, suas palavras ainda ecoando em sua mente. Você me protegeu? O coração dela batia rápido. A confusão cedia espaço para um medo profundo. No entanto, antes que pudesse processar tudo, um virote de sirene se aproximou, cortando a tensão como uma faca. As portas se abriram com estrondo, e policiais armados entraram, prontos para tomar controle da situação. Todos no chão, agora! Uma voz grossa comandou. O pânico se espalhou pela sala como um vírus, todos começando a se agachar, a confusão transformando-se em caos. Clarice se viu cercada, o corpo de Marcos ainda no chão, seu olhar petrificado. A mulher que se declarou sua irmã agora parecia estar em desespero, a revelação do passado unindo os dois em um sentido de traição. Eu não queria que você soubesse assim. Roberta gritou para Clarice, os olhos arregalados, enquanto se abaixava, tentando se esconder da realidade que a cercava. Clarice mal percebeu, sua mente girava como um furacão, lembranças e imagens da festa inacabada enchendo seu peito de uma ansiedade sufocante. Silêncio! Um policial gritou, avançando enquanto cadernos de jornalistas e câmeras se aglomeravam, prontos para a verdadeira história. Clarice mal conseguia respirar. O quebra-cabeça de sua vida estava se desmanchando diante dos seus olhos, e a verdade, embora dolorosa, parecia cada vez mais inevitável. Era um jogo cruel. Então, no meio do tumulto, um reforço de polícia apareceu, e um homem imponente entrou, seu semblante determinado. Era o delegado que estava cuidando do caso. Precisamos de depoimentos. Todos vão ser interrogados. Sua presença ordenava respeito. O olhar dele encontrou o de Clarice e não havia qualquer traço de dúvida. Clarice, você precisa vir comigo, ele disse, sua voz mais firme do que nunca. Iremos descobrir tudo isso. Não fique assustada. Mas o que ele não sabia é que havia segredos que não só diziam respeito a um ataque, mas ao que estava mais enraizado. Não, eu não posso, disse Clarice, sua voz quase um sussurro. Algo a empurrava para longe da verdade. Uma instintiva vontade de escapar, de esconder-se. Não só da polícia, mas de um passado que não parecia desejar ser lembrado. Mas você precisa. É assim que você vai manter sua cabeça fora da guilhotina. A mulher com a cicatriz, que agora já sabia ser sua protetora, a puxou com um olhar desesperado. Clarice, você pode mudar o que ocorreu. Pode fazer a diferença. O ambiente ficou mais pesado. A sala estava cheia de olhares hostis e dúvidas. A realidade esmagava. Então, enquanto a movimentação da polícia continuava,
Um novo som chegou aos ouvidos de todos. Uma gravação que começava inesperadamente a tocar do laptop do homem de terno escuro. As ondas sonoras preenchiam o espaço e a multidão ouviu. Era uma conversa, palavras sussurradas, um plano. Ela precisa dançar para nós. É assim que vamos finalizar isso. E com essas palavras, Clarice sentiu seu coração parar. Quem é você? Clarice questionou, a voz tremendo, enquanto o foco da sala se dirigia ao homem que tinha revelado a verdade. Sua expressão estava agora dominada pelo medo. Eu não, ele gaguejou, mas a voz já tinha se esvaído, mostrando um nervosismo que os demais não conseguiram ignorar. Estava sendo controlado. Não fui eu. A sala parecia se contorcer e distorcer, a verdade sendo um cobertor da escuridão, que agora todos estavam forçados a encarar. Os segredos mais sombrios, as alianças mais traiçoeiras eram finalmente trazidos à luz. E, de repente, uma nova reviravolta tomou forma. O oficial que estava no comando, um rosto familiar, um ex-colega de Clarice. Ele não era apenas um ditador militar do seu passado, mas outra peça no quebra-cabeça. Você deveria ter ficado longe. Agora não restará ninguém para proteger você. Ele sussurrou, um sorriso frio nos lábios, enquanto policiais cercavam todo o salão, e cada pessoa ali sentiu o peso da verdade se desmoronando. Clarice olhou ao redor. A sala estava cheia de olhos fixos. Alguém estava se aproximando do fundo, um terceiro jogador não anunciado, e a tempestade de segredos não tinha chegado ao fim. Qual seria a verdade final que prevaleceria naquele cenário dramático? Tudo o que havia sido construído estava prestes a ser desfeito em uma última revelação que mudaria tudo. E nesse momento, Clarice soube que, para entender seu passado, ela precisava fazer uma escolha. Uma escolha que poderia custar sua própria vida. Clarice olhou para o homem de terno escuro, a mente girando em meio à revelação. O peso da verdade estava prestes a esmagá-la. Só que no fundo da sala, algo mudou. Mais uma figura começou a se destacar pela confusão. Era um homem alto, com os cabelos desgrenhados, e uma expressão que parecia vagar entre o pânico e a determinação. O que ele estava fazendo ali? Clarice! Ele chamou, a voz abrindo caminho entre os gritos e sirenes. Você precisa saber, eu sou a chave. As pessoas começaram a se virar, confusas. A atenção delas se dividia entre os policiais e o novo sujeito. Você é quem? Clarice gritou, sua frustração ecoando no ambiente. O homem se aproximou e, com um olhar de desespero, trouxe à tona uma conexão que Clarice nunca esperou. Sou Alex, o seu irmão. E essas palavras caíram como uma bomba. O salão ficou em silêncio, exceto pelo som distante das sirenes. Não, isso não pode ser verdade. A cabeça de Clarice girava, a realidade se distorcendo. Ela tinha um irmão? Como podia não saber? Um instante atrás, seu mundo já estava despedaçado. E agora isso? Secundado por uma nova sombra de confusão. Você não entende. Fui eu quem ajudou a orquestrar isso tudo. Fui eu quem alertou o grupo sobre o que estava acontecendo naquela noite. Ele estava quase aos prantos. Mas não era só por você. Era para salvar todos nós. Salvar todos nós? Você sabia do ataque. Você sabia e não fez nada. As palavras escaparam de Clarice como um grito de lamento. Clarice, escuta. Naquela noite, alguém muito próximo a você estava envolvido. Não posso revelar mais aqui, mas posso te levar a um lugar seguro, onde a verdade virá à tona, ao invés de ficarmos com essa narrativa distorcida. O olhar dele insistia, mas a feição de Clarice era de aversão. O clima estava cada vez mais tenso. A mulher da cicatriz apertou os olhos, como se estivesse vendo o céu desabar ao seu redor. Clarice, não confie nele. Ele não é quem diz ser. A voz dela tremia, cheia de emoção. Shh! Um policial ordenou enquanto se aproximava, armando-se com o que parecia ser uma bronca. Todos vocês, e agora? Mas o que quer que estivesse acontecendo, a verdade já tinha saído do controle. O povo na sala começou a se agitar novamente. A tensão aumentava,
e cada palavra trocada entre Clarice, Alex e a mulher da cicatriz parecia um jogo de xadrez, onde as peças estavam prestes a se mover, mas ninguém sabia qual seria o próximo golpe. Antes que a atmosfera se acalmasse, alguém gritou do fundo da sala: "A verdade não pode ficar oculta, o passado virá à tona." As palavras do homem ecoaram, levando cada um a sentir a gravidade do momento. Mas qual era essa verdade? Uma tensão palpável pairava no ar. Todos olhares ansiosos. Clarice olhou de um lado para o outro, seu coração disparando. "O que você está escondendo, Alex?" exclamou com raiva. "Quem estava com você? O que aconteceu naquela noite?" Só então, do nada, mais um grito cortou o ar. "Esperem, tem mais uma coisa." Um novo homem, do outro lado da sala, surgiu no meio do caos, seu olhar penetrante como um raio. Ele brandiu uma fita de vídeo, ofuscando o ambiente com luz e revelações. "Esta fita, eu tenho tudo gravado." Ao levantar a fita, deixou a sala em suspense total. O som de uma câmera já corria, e o que quer que estivesse na tela revelaria o que restava. Tudo poderia mudar de uma vez. Clarice provou do abismo. Quem mais fazia parte desta trama? O pânico começou a tomá-la. A certeza de que nada, absolutamente nada, era o que parecia. Ela sentiu um nó na garganta. O que a fita mostrava? E o que mais poderia ser revelado? Nesse momento, pensou que a virada poderia ser pior do que qualquer um imaginava. As janelas, na verdade, estavam prestes a abrir uma nova realidade. E Clarice não sabia se estava pronta para encarar. O que aconteceria agora? A sala se preparava para mais um choque e o destino dela estava nas mãos da próxima imagem que se desenrolaria diante dos olhos de todos. Clarice olhou para a mulher que se declarou sua irmã, com as palavras ainda ecos em sua mente. "Você me protegeu?" E nesse momento, o estado de confusão se intensificou. Mas antes que pudesse processar, um estrondo sacudiu o ambiente. Um abrupto estalo. Todos na sala se viraram, e a atenção se deslocou rapidamente. O homem do terno escuro que tinha revelado o vídeo estava recuando, o semblante tomado por medo. "Não era para ser assim", ele gritou, mas sua voz foi abafada pelo som de outra voz ecoando. "Você não vai sair impune." Um flash de um punho cerrado, e em seguida o homem do terno escuro foi atingido na cabeça com força. O impacto foi brutal, e o corpo dele tombou para o lado, inerte. Gritos de pânico ecoaram. A sala mergulhou em um turbilhão de caos, com pessoas gritando e se afastando. Clarice sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo? A cena mudara, e a divisão do que era claro e o que não era se tornava ainda mais nebulosa. "Fuja, todos!" A mulher da cicatriz gritou, jogando-se em direção a Clarice, protegendo-a como se seu instinto fosse o único caminho de fuga. Mas antes que pudessem se mover, outro homem surgiu. Ele tinha um olhar faminto, como um predador, segurando uma maleta preta com firmeza. "Isso não acaba aqui." "Vocês não perceberam que estão em um jogo onde o perdedor não sai vivo?" Clarice teve um lampejo de reconhecimento. Era um dos envolvidos na tragédia que cercava seu passado. Os pedaços de uma noite perdida começaram a se encaixar em sua mente. Aqueles à sua volta estavam perigosamente envolvidos, e os perigos estavam perto. "O que você sabe?" gritou para ele, seus olhos cheios de um medo ancestral. "Eu sei tudo sobre você, Clarice." Ele deu um passo à frente. A capacidade de manipulação visível em cada movimento. Sobre a sua dança, sobre seus amigos e sobre o ódio que criaram em torno desse evento. "Mas o que eu realmente sei..." Ele sorriu, um sorriso que arrepiava a espinha. "É que você não é quem pensa que é." As palavras dele ecoaram, tingidas de ameaças. O chão pareceu desvanecer sob os pés de Clarice. "O que quer dizer?" A sensação de urgência crescia. Os olhares em sua volta mudaram para algo mais. A dúvida, o ciúme, a traição. "Você realmente acha que este mundo é tão simples assim? Quem é realmente sua família? Você não sabe que a verdade pode doer mais do que todos imaginam."
Sua história não é só sobre o que aconteceu naquela noite, mas sobre quem realmente estava ao seu redor. As palavras caíram, pesadas como pedras. Não, Clarice sentiu uma dor aguda no peito. O que você está insinuando? Sua voz falhou. O que ele queria dizer? Um segredo que podia mudar tudo? Nesse instante, um barulho estrondoso misturou-se à confusão. As portas se abriram novamente e mais policiais entraram, mas não sozinhos. Ao lado deles, alguém que Clarice não esperava. Era sua mãe, pálida e tremendo, mas com uma determinação que a jovem nunca tinha visto antes. Clarice, chama, a voz dela carregando o peso de décadas de verdades ocultas. Você precisa saber da verdade. Não, não agora. As emoções explodiram, porque tudo isso estava acontecendo ao mesmo tempo. O que mais estava oculto? A sororidade, os amigos, a tragédia? Cale-se, eu sou sua mãe, e você é mais parte desse jogo do que imagina. A mulher da cicatriz gritou em resposta, interferindo como uma barreira entre as duas. Clarice ficou em choque, percebendo que as palavras da sua mãe poderiam mudar tudo. Quem realmente sou eu? A pergunta escapuliu em um grito desesperado, ecoando na sala agora abarrotada. E enquanto a dúvida pairava no ar, mais uma vez a verdade se tornava um emaranhado de mentiras e segredos. Clarice estava prestes a descobrir que sua vida era uma tapeçaria de dor e redenção, e o último fio que unia tudo poderia ser cortado de uma vez. O que mais o passado guardava que poderia destruir seu presente. Com cada palavra, a sala estava prestes a romper. O que para muitos era uma simples festa, agora se tornara um campo de batalha, onde segredos ganharam vida e a verdade se tornava uma lâmina afiada pronta para cortar. O único caminho para Clarice seria enfrentar realidades que talvez ela não pudesse suportar. Clarice encarou sua mãe, a verdade começando a se formar no ar denso e carregado. As vozes se misturavam em um turbilhão de atenção e desespero. Você precisa ouvir, Clarice. A mulher com os olhos marejados avançou um passo. O olhar de Roberta era de desconfiança, misturado a uma urgência preocupante. Isso não vai acabar bem, não agora. Os policiais cercaram o local. A presença deles tornava tudo mais tenso. Mas Clarice só conseguia ouvir a batida acelerada do seu coração. As coisas não são o que parecem. Sua mãe implorou. A voz parecia quase uma súplica. Naquela noite fatídica, eu encobri a verdade. Um grito rasgou o ar, e todos no salão se viraram novamente, chocados. Era Thaís. Cada palavra dela carregando a dor de perder amigos. Quantas mentiras mais precisamos ouvir? Quantas vidas custaram? As palavras dela atingiram a todos como uma flecha. Clarice, com o estômago apertado, focou em sua mãe. O que você escondeu de mim? O que realmente aconteceu naquela noite? A sala estava silenciosa. Todos os olhares se movendo entre elas, ansiosos por respostas. Clarice, eu só queria te proteger. Eu pensei que era o que você queria. Sua mãe disparou, o rosto encharcado de lágrimas. Havia coisas que você não conseguiria suportar. Mas seus amigos foram vítimas de um plano, e eu sabia. Estava tão assustada. O que você sabe? Clarice vociferou, a frustração e confusão explodindo. Que plano? Por que você não me contou antes? A mulher da cicatriz se aproximou. Esta é a hora. Não podemos permitir que mais segredos se escondam. É hora de você saber sua verdadeira história. A determinação dela fez o ar parecer eletrificante. Cenas da festa começaram a reviver na mente de Clarice. A dança alegre, sorrisos e a queda abrupta na tragédia que mudou tudo. Você sabia que os envolvidos não estavam lá para se divertir? Gritou, e a tensão no ar se fez mais pesada. Alex, ainda presente, se manteve firme, com um olhar intenso. É verdade. Ninguém imaginava que sua dança seria o catalisador dessas escolhas. Mas havia uma razão. A máfia estava atrás de você, Clarice. Acreditavam que você sabia o que não sabia. Um silêncio profundo veio, e o eco da realidade começou a se reinstalar. Mais do que o segredo, era uma guerra entre verdades ocultas. Clarice olhou ao redor,
vendo quantos outros estavam envolvidos em seu destino, como marionetes de um jogo cruel. As sirenes chiuriaram novamente, interrompendo a cena. Um novo grupo de policiais chegou, e agora Clarice se sentiu acuada. Saibam que não vamos deixar isso assim. Um dos oficiais gritou, trazendo sua atenção de volta. Estamos aqui para saber a verdade sobre o ataque. O homem do terno escuro, antes desmaiado, começou a se levantar. O ar estava tenso e a umidade das emoções transbordava. Vocês não entendem. Não podem apenas expor a verdade sem se preparar para as consequências. E quais consequências seriam essas? Clarice indagou, a voz firme. O que mais poderia existir? O burburinho entre o público crescia a cada segundo. As leis do crime não costumam ser justas, e cada um aqui pode ser culpado em seus próprios méritos. O homem declarou, e o ambiente tornava-se explosivo. Então, um novo foco. A fita que o rapaz anteriormente mencionado, agora quase invisível, segurava com firmeza. Essa fita pode provar quem está por trás de tudo. Clarice, você precisa ver isso. Em um impulso, ela se aproximou, e um espectro de esperança se acendeu no meio da escuridão. Se essa fita provasse a verdade, talvez pudesse finalmente encontrar paz. Clarice respirou fundo, e o peso dos momentos perdidos recaiu sobre ela. O destino de todos os presentes estava prestes a se unir. A verdade tinha que ser libertada. Ela estava decidida. Eu sou Clarice Fonseca, e se há uma verdade, eu estarei pronta para encarar. E enquanto a tensão crescia, a gravação começava a rodar, revelando rostos conhecidos em conversas sombrias. O futuro, indefinido e perigoso, pairava no ar. Mas Clarice sentia a força de seus amigos, familiares e até mesmo estranhos lutando ao seu lado. Agora, mais do que nunca, era hora de agir. E agora, pessoal, se você chegou até aqui, eu peço uma coisa. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garanta que mais pessoas conheçam essa incrível jornada. Eu quero ver a seção de comentários inundada com suas reações e teorias sobre este final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa demonstrar